Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Quero falar para vocês diretamente as duas referências bibliográficas que foram utilizadas para o estudo que apresentaremos neste vídeo. A primeira referência bibliográfica é, traduzindo para o português, Sansão e o herói liminal do Antigo Oriente Próximo, uma obra de Gregory Mobley, uma referência internacional sobre o tema. A outra referência bibliográfica, uma que vocês já conhecem muito bem aqui do canal, é, traduzindo também para o português, 101 mitos da Bíblia, de Gary Greenberg. 101 mitos da Bíblia, como os antigos escribas inventaram as histórias da Bíblia. Gary Greenberg é presidente da Sociedade Bíblica de Arqueologia de Nova York. Então eu estou trazendo para vocês duas referências bibliográficas de muita importância para tratar de temas relacionados à Bíblia, e hoje especificamente nós iremos tratar acerca do herói mitológico, lendário, bíblico, chamado Sansão. Obviamente, todos aqueles que se debruçam sobre a literatura especializada acerca do tema sabem que Sansão é uma reciclagem mitológica na Bíblia acerca dos deuses solares, especificamente o deus ou semideus que tem por nome Heracles, o que você conhece como Hércules. Hércules, também conhecido como Heracles, foi um herói da antiga mitologia grega que ficou famoso por ser dotado de força sobre-humana. Há inúmeros relatos que contam seus feitos, e os mais famosos foram os chamados os 12 trabalhos, missões de extrema dificuldade que foram realizadas por este herói. Heracles, também chamado de Alcides, em homenagem a seu avô Alceu, pai de Anfitrião. Os estudos acadêmicos apontam que a adoração a um semideus ou deus com uma força sobre-humana, revestido do simbolismo de uma divindade solar, passa a ter relevância o seu culto, a sua adoração e a difusão de tal através da chegada na Terra do Levante, ou melhor, da invasão dos chamados povos do mar, aqueles que irão dar origem ao que nós chamamos de filisteus, na antiga terra da Palestina, antiga Canaã ou antigo Israel, chame como quiser. Uma das mitologias mais interessantes que estão na Bíblia hebraica é o texto bíblico em que irá afirmar que Sansão derrubou um templo filisteu. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara em sua vida. Livro dos Juízes, capítulo 16, versículos 29 e 30. O ato final de Sansão foi derrubar o templo dos filisteus e matar cerca de 3.000 filisteus que participavam de uma celebração do deus Dagom. Existem paralelos bíblicos da história de Sansão com diversos heróis solares. Com Heracles existem diversos paralelos,
obviamente. Mas eu quero trazer para vocês uma curiosidade, que até mesmo no Egito havia também um chamado Re-Eraket. Exatamente, Re-Eraket. E que também há um paralelo desta história com este Re-Eraket, que na verdade é uma versão de Heracles para os egípcios, a sua versão de Sansão. Heródoto conta uma anedota interessante sobre este Heracles egípcio, sobre esta versão de Hércules do Egito que se assemelha à versão bíblica chamada Sansão. Segundo os gregos, diz Heródoto, Hércules veio ao Egito e foi levado pelos egípcios a um templo do deus Amen para ser sacrificado, com toda a pompa e circunstâncias devidas. Eles até colocaram uma coroa de sacrifício em sua cabeça. Ele, a princípio, se submete a tudo silenciosamente, fala Heródoto acerca de Hércules. Até que chegou o momento da cerimônia propriamente dita no altar, uma cerimônia sacrificial, quando Hércules exerceu sua força e matou todos os egípcios no templo de Amen. Obviamente, Heródoto não sabia nada praticamente sobre a história dos hebreus, ainda mais sobre a Bíblia, mas sua história preserva elementos essenciais em paralelos da história de Sansão no templo filisteu. Apenas muda o local para o Egito. Como Heródoto atribuiu a história aos gregos, temos uma tradição preservada separadamente sobre os mesmos eventos da história de Sansão. Os personagens da história de Heródoto fornecem pistas sobre a origem da história propriamente dita. Os oponentes neste conto egípcio são Amen, que os gregos identificaram como Zeus, e Hércules. Hércules, como um personagem egípcio, representa Re-Eraket. Ou seja, assim como temos como oponentes na história bíblica o deus Dagon e Sansão, temos na história egípcia o deus Amen e Ra, o deus Ra, que seria o Re-Eraket. O deus Ra é uma divindade solar, assim como Sansão, que no hebraico significa como o sol, ou aquele que brilha como o sol, semelhante ao sol. Percebemos claramente na história egípcia que há uma rivalidade entre clãs sacerdotais, ou no mínimo entre adoradores do deus Amen e adoradores do deus Ra, onde vemos a clara ideia de que, apesar de haver uma adoração prevalente ou uma adoração que está prevalecendo, há uma esperança de ascensão à adoração do outro deus, ou de recuperação do seu local de proeminência na adoração. Percebemos isto claramente pelo símbolo da destruição do templo. Alguns egiptólogos irão dizer que, como o personagem Re-Eraket, preste atenção, Eraket, venceu a luta e destruiu o inimigo, o contexto sugere que a história deve ter sido um relato disfarçado de acontecimentos durante o reinado do faraó Akhenaton, Aten, a cidade de Amarna, a cidade de ouro e luz. O local que deveria ser central da adoração ao deus Aton. O disco solar era uma representação desse deus. Akhenaton é o faraó que tenta implementar uma monolatria. Para alguns, um monoteísmo. Para outros, até um tipo de implementação de monoteísmo gradual, evolutivo. A verdade é que
porque a religião do Egito é um Deus sobre várias formas e vários aspectos, irão dizer alguns especialistas. A realidade histórica que podemos pesquisar e averiguar com certeza é que, enquanto Akhenaton estava no trono, ele lançou uma grande campanha para obliterar todas as referências públicas ao Deus Amen, enviando literalmente exércitos de trabalhadores para esculpir de forma a retirar o nome de Amen de monumentos de pedra e também fechar alguns templos de Amen, que seria o equivalente a destruir todos os templos de culto a esse Deus. Pouco tempo depois da morte de Akhenaton, o culto de Amen foi restabelecido juntamente com a sua autoridade, mas muitos egípcios continuaram a reconhecer o deus Aton durante certo tempo como o chefe do panteão. E é daí que alguns egiptólogos irão afirmar que surge esta anedota, essa historieta, esta história com E, literalmente, de Re ou Ra-Eraket. O conflito entre o faraó Akhenaton e seus sacerdotes, adoradores do disco solar, e os sacerdotes adoradores de Amen, teria sido bem conhecido nos tempos antigos, até mesmo fora do país Egito. Em um primeiro momento, o que vemos, claro, por conta de Akhenaton ser o faraó, é a vitória da divindade solar sobre os outros deuses egípcios, especificamente o deus Amen. E isto, a princípio, pareceu um enredo muito interessante para que os escribas da Bíblia hebraica introduzissem a sua história também da sua divindade solar, agora tentando diminuir a adoração a outras divindades. Em um determinado período da história, provavelmente o deus Dagon passa a ser um deus demasiadamente celebrado na terra do Levante, na terra da Palestina, principalmente em territórios ditos israelitas. E então se vê a necessidade de extirpar a adoração a este deus, direcionando a batalha de culto, a batalha entre sacerdotes, para deslegitimar a adoração ao deus Dagon. Os gregos tinham as suas próprias histórias acerca de Hércules. Histórias estas muito semelhantes às histórias que também foram contadas pelos povos do mar. Tanto os povos do mar como os hebreus irão desenvolver o seu mito e suas histórias acerca do seu Hércules, o seu Heracles, o seu Sansão, o seu Homem-Sol. E como podemos verificar, temos esta herança literária em diversos povos antigos no contexto da Mesopotâmia e do Mediterrâneo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu. Não precisa nem querer se preocupar em descobrir quem seria o meu Deus. Se você está sem um, permaneça assim. Mas eu desejo para você que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.